Ellen Schumann foi uma psicóloga da Universidade de Columbia, em Nova York. E ela começou a escutar uma voz dentro dela. Dentro da cabeça dela. Dentro dela. E isso é um ponto que depois eu vou abordar. Por que a gente duvida tanto da nossa voz interna. E essa mulher, ela começou a receber essa orientação dentro dela, que se apresentou como Jesus Cristo e que tinha um livro para ser escrito. E ela ficou 7 anos escrevendo esse livro, de 65 a 72. E esse livro foi lançado em 79, 80. 1980. Então levou 14 anos para esse livro ser publicado. Esse livro causou impacto e causa impacto hoje no mundo inteiro, em vários lugares. E poucas pessoas têm acesso a esse livro. Tem conhecimento, aliás, o acesso está ali. Vai na internet lá, consegue até um PDF de graça. Mas tem conhecimento desse livro. Por quê? Porque fomos doutrinados a olhar para um único livro, no Ocidente. E tem um santo dentro da Igreja Católica, chamado São Tomás de Aquino, que ele tem uma frase muito curiosa, que diz: eu temo o homem de um livro só. E ele alerta, ele traz a reflexão: tema também o homem de um livro só. Porque o homem de um livro só, ele vai fechar a mente dele para qualquer outra coisa. Ele vai ficar cego, fanático, alucinado, lunático naquela única ideia e não vai enxergar o resto. Porque Deus não é um pedaço. Lembra do elefante? A pessoa de venda tateando o elefante, achando que é uma parede, achando que é um cipó. Ela tá vendada, tocando no elefante, achando que é uma parede. Ela não tá vendo todo. Então o próprio santo da Igreja Católica fala que você deve temer o homem de um livro só. O que ele quer dizer? Abra-se para pensar e receber informações de outros livros também. De outras. E nem é só livro, porque o livro é um conhecimento externo. Externo. Já vou aprofundar um pouco mais sobre o livro, só quero trazer isso. Externo. Nós somos treinados a olhar para fora e pegar de fora. Não só treinados, porque nossos 5 sentidos, eles são formados, eles são programados para pegar o que está fora e trazer para dentro. Nossos 5 sentidos: olhos, ouvido, nariz, boca, o tato. Então, tudo colabora para nós olhar para fora e trazer para dentro. Sim. Mas, pensa comigo aqui, eu tenho uma parte da minha mentoria, eu falo sobre os 3 Is: instinto, inteligência e intuição. Perceba que nessas 3 palavras, as 3 começam com in. O in é, na língua inglesa, dentro, interno. Não fala sobre extinto. Extinto é extinção, é uma coisa que vem de fora e destrói. Não fala sobre exteligência, é inteligência. Estuição é intuição, que vem de dentro, a sabedoria que vem de dentro, né? Então esse livro foi trago por essa psicóloga nessa época, que tem como viés ensinar, disseminar o perdão, disseminar a compreensão profunda do ego. E não é para matar o ego, não tem que matar o ego. Tem que dominar o ego, domá-lo como um cavalo chucro, tem que domar. Sobre o amor incondicional, sobre o perdão, amor incondicional, o ego, e aprofunda muito sobre a consciência de Deus, a mente de Deus. Só que, se você vai falar com uma pessoa que é um homem de um livro só, ele não vai querer nem saber disso. Esse é um reflexo, esse é um efeito do homem que levou o seu ego lá para a 4ª e 5ª camada, a da alma e do espírito. Ele não quer mais, para ele aquilo ali acabou. Tá tudo certo. Você pode viver exatamente da forma como você escolheu. Eu não tô aqui para dizer o que você deve fazer ou não. Eu tô aqui trazendo reflexão, que nem um despertador. Ele toca, você acorda se quiser. Levanta da cama se quiser. Tá tocando. Então essas informações trazem essa reflexão. E aí esse livro traz, né, esses ensinamentos. Não, tu não vai compreender mesmo. Não, eu achei o legal você trazer essa questão que ela falou, que era um Jesus falando com ela, escreveu todo o livro. Eu creio que eu não li o livro, você leu. Só coisas boas. Tem live, eu fiz mais de 70 lives lá no Instagram, tá lá. Tá gratuito lá. Se chama um curso Milagres, porque onde acontece o milagre? No momento presente. Então ele vai trazer só
virtudes espirituais: amor, compaixão, respeito e perdão. É isso que você vai encontrar dentro daquele livro. Ah, mas não é a Bíblia, então não vou ler. Mas por que não aprofundar ou ver por uma nova perspectiva amor, compaixão, respeito, perdão? O que tem de errado nisso? Aí que entra quando o ego ele assume uma área da sua vida que ele não tem know-how. Aí você fica... Cegou. Inacessível. Você não tem a percepção. Não consegue. Mas aí você enxergar. falou que quando ela falou que a mente dela falava para ela que era Jesus, você falou, às vezes a gente tem essas comunicações e não tem essa percepção. Seria o quê? O Espírito Santo ou, tipo, Deus falou comigo? Seria essa a questão? Perfeita pergunta. Como diferenciar? Quando é o ego falando conosco na nossa cabeça e quando é o Espírito Santo? É o fim que leva à prática daquele pensamento. Se aquele pensamento que veio na minha mente, eu aplicar ele, eu vou sentir vergonha? Eu posso falar para os meus pais que eu fiz aquilo? Se eu posso falar para as pessoas mais importantes da minha vida que eu estou fazendo aquilo, sem me sentir envergonhado, isso é sagrado. Se eu não posso falar, aí não é de Deus, não é da fonte. Tu consegue entender? Para simplificar, quando o ego vem, ele traz o quê? Ele distorce o irmão, ele fala, aquele lá não dá pra confiar, aquele lá não sei o quê, aquela pessoa me traiu, aquele lá... Ela vai ficar sempre com a guarda alta, o ego sempre vai trazer uma forma de você se proteger. O Espírito Santo sempre vai trazer uma forma de você se abrir e se entregar, se render. É a outra face. Então, para a pessoa ela começar a analisar qual é a forma de comunicação que Deus se comunica com ela. Seria mais ou menos essa questão. É uma forma de tu purificar a tua capacidade de compreender a mensagem. Se essa mensagem vem, vai fazer bem para mim e para as pessoas ao redor? Se eu aplicar essa ideia que tá vindo com essa voz, vai fazer bem para alguém? E também para mim? Ok. Se vai fazer só bem para mim e não vai fazer bem para os outros, aí tu já questiona. Se vai fazer bem para os outros e vai me lascar, questione também. Entendi. Porque daí vai vindo o que? Da carência. O que faz uma pessoa ficar numa relação tóxica que ela apanha ou que ela fica numa escravidão mental ali? É o apego. E o apego é um braço do medo. E o medo é a epiderme do ego. Tem que estar atento a todos esses sinais, né? Atenção é a palavra que vai libertar as pessoas. A atenção plena. Só que nossa atenção é raptada a todo momento. A nossa atenção é raptada pelo celular, pela música, pelo acesso fácil à pornografia, pelo acesso fácil ao vício. Então, como que eu vou conseguir enxergar Deus, que é lógico, no amanhecer do sol, né? No amanhecer do dia ali, o sol nascendo, numa flor que está abrindo as suas pétalas, na mulher que eu amo acordando do meu lado, Sim. Dos meus filhos crescendo, do meu trabalho aqui agora, nesse momento que pode ser sagrado ou pode ser amaldiçoado, dependendo do olhar que a gente der para ele, para esse momento. O livro que você falou é esse daí, né? Um Curso em Milagres. Exato, essa é a professora Ellen Schumann.